Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 256. A surpresa do gorila. De qualquer forma, Buddy. Como está o outro cara? Victor mudou de assunto e perguntou sobre a árvore estranha. O gorila rugiu com raiva. Victor revirou os olhos quando viu os gestos que o gorila estava fazendo. Como diabos eu saberia que uma árvore tem um gênero? E ainda assim esse gênero é feminino. Eu não sei falar com árvores. Discussão está sendo vista com olhos estranhos pelas garotas. Olhe. O gorila olhou para Saz e Natasia, e quando viu as expressões estranhas das duas mulheres, ele olhou de volta para Victor. PFF. Ele colocou a mão sobre a boca e pareceu rir de alguma coisa. Uma veia saltou na cabeça de Victor, seu sorriso distorcido um pouco. Do que você está rindo, filho da puta? O gorila começou a rir mais alto e então se virou com o mesmo sorriso no rosto. TSK. Victor fez uma expressão irritada, mas um pequeno sorriso estava sempre colado em seu rosto. Ele estava um pouco feliz que o Big estava saudável como sempre. Victor desceu em direção ao chão e começou a andar atrás do gorila enquanto seguia. Mas ele parou e olhou por cima do ombro para a Eleonor ainda sentada e a pálida Eve. Eve, cuide de Eleonor. Eve tentou protestar, querendo seguir seu mestre onde quer que ele fosse, mas foi interrompida pela voz de comando de Victor. Isso é uma ordem. Sim, mestre. Quando ela finalmente for capaz de se mover sozinha, siga-me. Eve olhou para Eleonor e mordeu a língua em frustração. Victor então se virou e continuou seguindo o Big. Fique. Saz e Natasia tentaram se aproximar de Victor, mas o homem se virou e impediu as meninas de se aproximarem dele. Não chegue muito perto, ele é muito territorial. Ele está fazendo uma grande exceção ao deixar você entrar por minha causa, mas não se aproxime muito descuidadamente. Os olhos de Natasia se estreitaram um pouco. Esta não era a atitude do Victor que ela conhecia. Você está com medo. Você está falando sério. Victor olhou para Natasia com uma expressão inexpressiva. Natasia ficou em silêncio e continuou observando Victor. Não estou com medo, só não quero brigar com um amigo meu, porque se ele fizer algo com Sasa, as coisas não vão acabar bem. Victor explicou seus pensamentos. Ele se conhecia muito bem e, não importa quem fosse, se fosse um amigo ou família, se alguém machucasse alguém que ele considerasse importante, ele não se conteria, e definitivamente lutaria com essa pessoa, e nessa luta, essa pessoa provavelmente morreria. E isso era algo que ele queria evitar com o Big, afinal, ele não estava errado, eles estavam tecnicamente invadindo seu território. Seu território, suas regras. Claro, se Victor não respeitasse a besta demoníaca, ele não se importaria com isso, mas era diferente quando ele respeitava alguém. Natasia abriu um pouco os olhos, e olhou para Victor como se entendesse alguma coisa, então disse. Respeito, hein? Ela pareceu entender os pensamentos de Victor. Ela abriu um pequeno sorriso e pensou, ele é muito parecido com os Katashi. De alguma forma, todo esse encontro estava parecendo o jeito que Natasia conheceu os Katashi. Embora, na época, ela fosse muito mais insistente do que era hoje. Querida, você gosta muito desse gorila, hein? Perguntou Sasa. Não é isso. Victor falou, e então se virou e continuou a seguir o gorila. Sasa não entendeu, mas então, ao vê-lo começar a andar, começou a segui-lo a uma distância segura. Enquanto caminhava, Victor disse, não gosto muito dele, o que sinto é mais respeito. Afinal, para mim, ele é um amigo forte que pode lutar comigo a qualquer momento. Sim, é um relacionamento de saco de pancadas. Victor achou essas palavras bastante apropriadas. Uma veia parecia inchar na cabeça do gorila. O gorila de repente se virou e apontou o dedo médio para Victor. O rosto de Victor distorceu, e ele apontou, dedo médio para ele também. Bem, foda-se você também, amigo. Roar. O gorila pareceu bufar e se virou. As duas mulheres ficaram em silêncio enquanto observavam essa troca entre um macaco e um humano. Espere, um gorila e um vampiro. De alguma forma eles sentiram que algo estava errado aqui. Ele realmente não gostou desse gorila? Porque o relacionamento deles era tão bom então. Os dois tinham dúvidas se o que Victor dizia era real ou não. Aproximando-se do local, os olhos de Victor e seu humor começaram a ficar mais sérios, e quando se aproximou da árvore gigante,
Percebeu imediatamente que algo estava errado. E não foi só ele, até Natásia e Sasa sentiram. Ei, grandão! Quantas pessoas você matou aqui? Sim, de fato. O cheiro de sangue deste lugar era muito mais forte do que antes, e ele se lembrava claramente que este lugar não cheirava sangue fresco. O gorila virou-se para Victor e exibiu um pequeno sorriso predatório, mas não respondeu sua pergunta. No entanto, não havia necessidade. Após se aproximar da árvore, Victor viu uma enorme pilha de corpos. Eca. Sasa, por alguns segundos, sentiu vontade de vomitar quando viu vários corpos de seres espalhados e pisoteados. O lugar estava uma bagunça. Fique aqui. Victor falou. Sim, nós sabemos. Os dois falaram ao mesmo tempo. Victor assentiu com satisfação e caminhou até o corpo mais próximo. Uru. O gorila parecia estar falando com a árvore, e os galhos da árvore se moviam como se o entendessem. Victor assistiu a isso, mas não disse nada, apenas levantou o corpo do cadáver mais próximo e olhou para a cabeça. A cabeça estava completamente quebrada, o rosto do homem estava praticamente irreconhecível, mas ele podia ver alguma coisa. Presas de vampiro. Vampiros estavam caçando Tibig. Victor jogou o corpo para o lado como se fosse um pedaço de lixo e tocou o queixo como se pensasse. Sua indiferença ao ver tal carnificina arrancou alguns suspiros de admiração de Sasa. Por que ele parece tão acostumado com isso? Minha filha, não é o primeiro massacre que ele já viu ou cometeu, você esqueceu? Natásia olhou para a filha incrédula. Todas as loiras são tão burras assim? Espere, ela também era loira. Ela não estava falando mal de si mesma. Ah, isso é verdade. Sasa lembrou que ele tinha feito isso antes, durante o incidente dos lobisomens e na época em que a polícia atacou o Victor. Irreconhecível. Ele murmurou enquanto pegava o próximo cadáver. Ele olhou em volta novamente e viu uma cabeça que parecia intacta. Então ele jogou o corpo que havia segurado e caminhou até a cabeça. Pegando a cabeça do vampiro, ele viu que era um homem caucasiano. Eu acho que você vai fazer. De repente, uma pressão escura caiu por todo lugar. Todo o pelo do gorila se arrepiou, e ele rapidamente entrou em modo de batalha e olhou para Victor. Os olhos do gorila começam a brilhar vermelho sangue, mas de repente ele sentiu um galho tocando seu ombro. Ele olhou para a árvore. A árvore parecia ter se comunicado com o gorila porque ele começou a se acalmar e observou o que Victor ia fazer. O rosto de Victor desapareceu e tudo que você podia ver era uma escuridão profunda, enquanto os olhos vermelhos sangue e os dentes afiados no rosto de Victor se tornaram as únicas características visíveis. Conte-me seus segredos. Seus olhos brilharam vermelho sangue profundo, ele abriu a boca um pouco, e todo o sangue da cabeça que ele agarrou começou a fluir para a boca de Victor. Logo a cabeça do vampiro ficou seca como uma múmia e fragmentos de memórias começaram a aparecer na cabeça de Victor. Victor se viu em um acampamento na floresta. Ele olhou para frente e viu um homem alto que usava uma armadura chamativa. Ele era provavelmente o líder. Por ordem do nosso conde, devemos eliminar essas duas feras. O conde deu a ordem, devemos segui-la. Todo mundo gritou ao redor. E de repente, o mundo ao redor de Victor se estilhaçou como pedaços de vidro. E ele se viu no campo de batalha. Precisamente falando, no campo de extermínio. Afinal, a visão que Victor estava vendo agora era incrível. Todos os vampiros estavam sendo massacrados pelo gorila em armadura preta completa. Quando o gorila se aproximou do vampiro que Victor consumiu. Victor acordou na realidade. Victor ficou em silêncio. Seu rosto voltou ao normal, e logo um grande sorriso apareceu em seu rosto. PFFF. Ele tentou se segurar, mas no final, ele ria muito. Era como se tivesse visto algo muito engraçado. Ninguém entendeu a súbita explosão de riso de Victor, mas aparentemente todos estavam acostumados com a loucura do homem. O gorila bufou por alguns segundos, então se sentou ao lado da árvore. Victor de repente parou de rir, e olhou para o gorila. Você fez um ótimo trabalho, Big. Uru. O gorila tinha cara de inocente, parecia não entender do que Victor estava falando. Não precisa fingir ser modesto, você realmente é um bom guerreiro. Pontos de interrogação começaram a aparecer sobre o gorila enquanto ele se perguntava sobre o que o homem estava falando. De qualquer forma, vamos limpar este lugar.
Victor ergueu a palma da mão. Seus olhos começaram a brilhar um pouco, ao contrário dos círculos mágicos em sua luva que começaram a brilhar loucamente. Então, todo o sangue no local começou a flutuar e começou a ser reunido em um só lugar. E logo, uma grande esfera de sangue estava na frente de Victor. Victor olhou para a esfera de sangue, sem saber o que fazer. Então olhou para o gorila que o encarava com a boca aberta em choque. Ele abriu um pequeno sorriso. Parecia que ele conseguiu surpreender o gorila. Olhando para a árvore gigante, ele notou pequenos cortes nela. E como ele sabia que a árvore se alimentava de sangue, ele decidiu fazer alguma coisa. Ele fez um gesto com a mão, e toda a esfera de sangue voou em direção à árvore, e ele ficou na frente dela. Uma curiosidade bateu em Victor, e ele queria ver como a árvore se alimentava e que efeito teria nela. Pegue. Por alguns segundos, a árvore e o gorila não fizeram nenhum movimento. Mas lentamente, os galhos da árvore começaram a se envolver em torno da esfera de sangue, e logo ela começou a absorver todo o sangue. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 257. O gorila conhece a mulher berserker. Todos assistiram em silêncio enquanto a árvore começava a absorver o sangue que Victor dava. Lentamente, todo o sangue foi sugado para dentro da árvore, e mudanças imediatas começaram a acontecer. Algumas raízes da árvore que foram danificadas começaram a ser recuperadas. As folhas vermelhas começaram a crescer. A antiga árvore gigante que parecia completamente seca pareceu se recuperar um pouco. Uru. O gorila parecia bastante satisfeito. Gole. Natasia engoliu em seco e olhou para a árvore e o gorila com um olhar cauteloso, pois estava sentindo uma sensação de perigo emanando dos dois seres. Mas não era um perigo como os Katashi, era algo mais como um perigo instintivo. É a mesma sensação que ela teve quando conheceu um caçador e viu as armas dos caçadores. Ela focou seu olhar no gorila, foi uma coisa pequena, mas sentia a força dele aumentando um pouco. Eles estão conectados de alguma forma. Ela deduziu que, afinal, no momento em que a árvore bebeu o sangue, a força do gorila pareceu aumentar. Victor tocou o queixo e pareceu pensar profundamente. Sentiu a mesma coisa que Natasia, e isso colocou um pequeno sorriso em seu rosto. Querida, você sabe o que está fazendo? Sasa, que estava um pouco mais longe de Victor, perguntou. Claro. Victor olhou para Sasa e abriu um sorriso gentil. Sasa continuou olhando para Victor, como esperado. Ele sabe alguma coisa, eu me pergunto o que ele está fazendo. Ela pensou, não sei. Todo o processo de pensamento de Sasa pareceu parar. Seu cérebro entrou em curto-circuito, e por um momento, ela quase caiu no chão. Essa foi a única reação que ela conseguiu fazer. Por que você está dando sangue para este ser? Se você não sabe que efeito isso terá em você? O marido dela não pode ser tão aleatório, certo? Ele não pode ser aquele tipo de ser que faz coisas aleatórias esperando resultados aleatórios, certo? Ele não é um agente do caos. Bem, é interessante, não é? Ele abriu um sorriso inocente como se fosse uma criança fazendo experimentos. Ele é completamente aleatório. Eka. Sasa colocou a mão na cabeça. Ela parecia estar com dor de cabeça. Seguiu Victor esperando ficar sozinha com ele, mas nunca imaginou que teria essa visão. A visão de um gorila gigante e uma árvore estranha que tem vida. Ela ouviu histórias de quando Victor visitou este lugar pela primeira vez, mas ver e ouvir é diferente. Eu me pergunto qual será a reação de Violette quando ela vir esse lugar. O corpo inteiro de Sasa estremeceu um pouco quando ela viu um galho se aproximando lentamente de Victor. Querida. Hein? Ela parecia que inicialmente iria avisá-lo do perigo, mas ficou surpresa quando Victor se virou e olhou para o galho com olhos curiosos. Por que ele não está fazendo nada? Sasa perguntou sua dúvida em voz alta, já que Victor estava ali parado e olhando para o galho como se estivesse esperando por algo. Natasia achou essa situação bastante curiosa e tentou se lembrar do passado antes de se tornar condessa. Sua mãe deve ter contado a ela sobre esta árvore, e ela teve a sensação de que sua mãe disse algo para ela, mas ela não se lembra. Afinal, isso aconteceu há milhares de anos. Ela não se importou no momento com informações sobre uma árvore aleatória. Mas ela tinha a sensação de que esta árvore era importante de alguma forma.
Eu deveria ter ouvido o que minha mãe disse na época. Eu estava muito ocupada invejando seus seios grandes que esqueci completamente disso. Natasia se sentiu um pouco mal agora. Se ao menos tivesse ouvido sua mãe e não se concentrado em coisas inúteis como o tamanho dos seios de uma mulher ou suas pernas, e se perguntando se algum dia ela teria o mesmo corpo que sua mãe. Ela poderia ajudar o marido. Mas não. Seu eu mais jovem teve que se concentrar em coisas inúteis. Natasia para de pensar bobagem quando viu uma mudança nos galhos da árvore. Gotas de sangue começaram a se formar na ponta do galho da árvore e, em velocidade sobrenatural, uma fruta foi criada. O que é? Uma fruta? Sazia falou. Sim, parece uma maçã. Natasia continua. Oh, eu senti falta de comer isso. Sabendo o que era, Victor rapidamente pega a fruta e a morde. Ele está comendo. Os dois falaram incrédulos. A mãe dele não lhe ensinou que é bom senso não comer comida de estranhos. Especialmente de um monstro. Delicioso. Victor terminou de sugar tudo rapidamente. Tinha um gosto bem diferente do sangue de suas esposas. Não era tão delicioso, mas era um gosto diferente, e ele gostava de comê-lo. Uru, uru. Gorila pareceu bater palmas com satisfação, e então ele olhou para a árvore novamente. E viu que as folhas que cresciam nela começaram a secar um pouco novamente. Uhul. Ele parecia um pouco triste com isso. Ponto. Victor olhou para esse fenômeno com olhos interessados e percebeu que, ao beber o fruto da árvore, havia perdido a vitalidade, então começou a pensar. Ponto. Eu não gosto disso. Sazia tinha um mau pressentimento toda vez que Victor ficava assim. O que? Natasia perguntou curiosa. Quando Darling fica com essa cara, significa que ele vai fazer algo ultrajante novamente. Ei, grande homem. Uru. O gorila olhou para Victor. A árvore precisa de sangue, certo? Eca. Ele assentiu em concordância com as palavras do homem. Que tipo de sangue? Sangue de besta. Sangue de vampiro. Sangue de lobisomem. Sangue humano. Ele nomeou todos os tipos de sangue que era possível obter em um curto período de tempo. Pensando em uma possibilidade, seu sorriso se alargou um pouco, e ele perguntou, o sangue de um deus. Natasia começou a sentir a mesma sensação ruim que Sazia estava sentindo. Vendo o suor escorrendo do rosto de sua mãe. Sazia deu um sorriso cansado. Você entende agora, sim. Mesmo respondendo assim, ela estava pensando, como esperado do meu marido. Ele é louco, e eu adoro isso. Ah! Quero sugar o sangue dele de novo. Ponto. Seu interior e seu exterior eram completamente diferentes. O gorila ficou em silêncio, olhou para a árvore por alguns segundos, pois parecia se comunicar com a árvore, e então olhou para Victor. Ele fez um gesto com a mão que significa, todo mundo, hein? Sim, literalmente tudo. Ela queria todo o sangue. Victor riu um pouco e olhou para a árvore. Ela está com muita fome, hein? O sangue de um deus é impossível agora, mas monstros e vampiros, é bem fácil. Victor pensou rapidamente em sua cabeça. Ponto. Os galhos das árvores pareceram tremer um pouco quando ela ouviu o que Victor disse. Ela parecia se sentir um pouco envergonhada. Muito bem. Toda a atmosfera de Victor mudou e ficou mais séria. Cuide das meninas para mim, grandão. G. Ele fez uma cara que mostrava que não queria. Victor estreitou os olhos e propôs um acordo. Se você fizer isso, vou coletar bananas para você. Uhul. Os olhos do gorila brilharam um pouco. Ele assentiu concordando com o acordo. Tudo o que ela precisava fazer era olhar para as mulheres, certo? Não foi difícil. Bom. Estarei de volta em breve. Percebendo que ela seria deixada para trás novamente, Sazia rapidamente perguntou, espere, querida. Aonde você vai? Você vai nos deixar aqui? Ela não queria ficar sozinha com aquele gorila. Bem, sim. Estarei de volta em breve. Ou você quer me ajudar? O que você quer fazer? Natasia perguntou curiosa. Vou capturar bestas por aqui e vampiros criminosos. Com a autoridade de um conde, posso fazer isso rapidamente. Victor explicou de uma forma fácil de entender e direta. Uau! Sazia ficou impressionada com a facilidade com que Victor poderia quebrar as regras. É verdade. Deixando de lado o sequestro dos vampiros, Natasia perguntou, por que você vai fazer isso? Você vai alimentar aquela árvore? Ela deduziu. Sim.
E ele deu uma resposta simples e fácil de entender, uma resposta que até um macaco poderia entender. Por quê? Ela não viu necessidade disso. Quero dizer, por que não? Ele perguntou. Victor não teve um pensamento profundo ao fazer isso, ele apenas teve uma ideia aleatória de alimentar a árvore, e ele vai fazer isso. Não há motivação profunda, nenhum grande plano. Apenas Victor fazendo o que quiser, quando quiser e quando quiser. Ponto. Sazia ficou calada, não tinha nada a dizer sobre isso, afinal, assim como Victor, ela também fazia coisas aleatórias às vezes, achava interessante, e por isso fez, não tinha grandes objetivos para isto. E por causa disso, ela entendeu um pouco como Victor se sentia agora. E o que você vai fazer? Perguntou Victor. Ponto. As duas mulheres se entreolharam por alguns segundos e acenaram com a cabeça. Seus pensamentos são simples. Vamos ajudá-lo a terminar esse momento aleatório para que ele possa ficar sozinho conosco. Nós vamos ajudar. Os dois falaram ao mesmo tempo. Bom. O sorriso de Victor cresceu um pouco e ele começou a ordenar. Primeiro, vamos capturar os prisioneiros de Nightingale. Vamos pegar aqueles vampiros que cometeram os crimes mais sérios. Querida, você sabe que eles são fortes, certo? Sazia falou. A maioria deles são vampiros mais velhos. E Nastasia continuou. Eu sei, mas eles estarão fracos porque não se alimentaram adequadamente. Victor não tinha motivação para lutar contra alguém fraco. Ele sabia apenas dar sangue para aquela pessoa, e ele ficaria mais forte. Mas ele não queria se incomodar. Seu objetivo não é lutar, mas alimentar a árvore. E ele também está satisfeito. Ele está no modo Buda, e ele foi iluminado. Afinal, ele teve uma boa briga com Anderson e teve um momento intimista com Violette depois de muito tempo. Ele também fica mais calmo depois de beber o sangue de Violette e Sazia. Ele não quer lutar agora. Nastasia e eu vamos capturar os criminosos. Sazia, você atrairá as feras para este local para que o cara grande possa acabar com eles. Uru. O gorila apontou para si mesmo enquanto parecia ter um rosto que dizia, sou eu? Victor estreitou os olhos. Você é o guardião, você vai ajudar também, ou eu não vou trazer bananas. Veias estalaram na cabeça do gorila. Ele acha que vai ser convencido por causa de algumas bananas. Ele quer ser preguiçoso. Quando ia protestar sobre isso, sentiu um galho batendo em seu ombro. Ele pareceu se comunicar com a árvore por alguns segundos, e então fez uma expressão levemente irritada e suspirou. Uhul! Ele estava convencido. PFFT. Ele está comandando como uma cadela. PFFT. Victor estava se esforçando para não rir. GRRRRR. Os olhos do gorila se estreitaram. De repente, todos ouviram o som de passos e a voz de duas mulheres. Ugh, esse Victor é um homem sem noção. Como ele pode me sequestrar para este fim de mundo? Eu ainda sou uma condessa, sabe? Eleanor parecia bastante irritada. Eu não me importo. Por que você está me dizendo isso? Eve falou em um tom indiferente. Eu simplesmente não aguento mais ficar em silêncio. Ela foi honesta. A partir do momento que ela acordou, Eve continuou olhando para ela em silêncio, e a única coisa que a empregada disse foi, siga-me, meu mestre está esperando. E logo ela começou a caminhar em direção a algum lugar, e Eleanor, que não sabia onde estava, não teve escolha a não ser seguir a donzela. E durante todo o tempo que ela seguiu a donzela, a mulher ficou calada sem dizer nada, e ela não aguentou mais e começou a falar com a mulher. Lide com isso. Eve falou em um tom frio enquanto virava o rosto para a frente e dizia, ponto. Estava aqui. Seus olhos foram imediatamente para Victor. Ponto. Um monstro. Instintivamente, Eleanor fez um gesto para tirar o cabo de uma espada grande de suas costas, mas a espada que sempre a acompanhava não estava lá. Porra! Ela resmungou. GRR. O gorila rangeu um pouco quando viu as duas novas mulheres. TSK. Victor estalou a língua e olhou para o gorila que estava ficando hostil. Pare de ser um menino precoce, eles estão comigo. O gorila ficou sem palavras quando ouviu o que Victor disse. Eu sou mais velho que você, sabia? Ele tinha esse tipo de rosto. Ele voltou sua atenção para as meninas que tinham acabado de chegar. Ele olhou para a garota de longos cabelos negros. Ela transmitiu o mesmo sentimento que Victor. O que significa que, na visão do gorila, ela é filha de Victor ou algo assim. O que não era errado, considerando que Victor criou Eve.
Ele olhou para a mulher mais alta, de cabelos brancos. A mulher mais alta não tinha nada. Ela não cheirava como Victor. Pelo contrário, ela cheirava a sangue, sangue de besta. Errado, sangue de monstro. Instintivamente, o gorila tornou-se mais cauteloso com ela. Acho que não foi uma boa ideia trazer essa mulher aqui. Natasia pensou ao ver o estado sério de Eleanor. Eleanor, este é o ser que eu queria que você conhecesse. Victor falou de repente. Mas a mulher não respondeu. Ela não parecia ter ouvido, e a única coisa que estava passando por sua cabeça agora era: matar, 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 matar. Eu vou matar o monstro. Um sorriso distorcido apareceu em seu rosto, pois ela estava completamente fora de si. Oh! Victor realmente gostou daquele sorriso. Tremor, tremor, tremor. O chão ao redor de Eleanor começou a tremer violentamente. Um terremoto estava chegando. Ela pisa no chão, e logo uma grande espada da terra é criada. Ela puxa a espada do chão, coloca-a no ombro e olha para o gorila com um olhar vermelho sangue. Lentamente, o sorriso de Victor começou a crescer e ficar distorcido. Parece que ele encontrou um parecido. Não é à toa que ela foi treinada por Scatashi. Ele pensou. Natasia estreitou os olhos quando viu a atitude de Eleanor. Se ela continuar assim, ela vai provocar uma briga. Grrr. Vendo que a mulher estava mais ameaçadora do que antes, o gorila se posicionou em frente a ela. De repente, todos ouviram um barulho que deixou todos em silêncio. Tapa. Antes que todos percebessem, Victor apareceu na frente dela e deu um tapa no rosto dela. Eleanor arregalou os olhos e tocou o rosto, que estava um pouco vermelho. Acalmar. Ele falou com uma voz firme que não permitiu nenhuma recusa. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 258. A paciência da minha sogra desapareceu. Acalmar. A mulher pareceu acordar para a realidade e olhou para Victor com uma expressão chocada. Ela olhou para a mão de Victor que atingiu seu rosto. O corpo inteiro de Eleanor tremeu, e seu rosto ficou um pouco vermelho de vergonha, mas rapidamente ficou vermelho de raiva. Que diabos está fazendo? Ela rugiu com raiva, agora dirigida a Victor. Eu te perguntei o mesmo. Victor estreitou os olhos perigosamente. O que você está fazendo? Eu vou matar o monstro. Eleanor declarou claramente suas intenções. Qual monstro? Perguntou Victor. Ela olhou para Victor com uma expressão que não podia acreditar no que estava ouvindo. Claro que é ele. Ela apontou para o gorila, mas de repente, ela abriu a boca em choque. Observando o gorila com um olhar mais calmo, ela viu que ele era uma fera demoníaca. Ele é uma besta demoníaca. Ela disse. Natasia Facepalmed. Ela conhecia a situação de Eleanor, mas ela não esperava que a mulher tivesse esse lado dela. Por um momento, ela parecia um berserker, uma criatura que destruiu tudo e todos em seu caminho através da raiva. Uma comparação que não combinava com a habitual Eleanor. Vendo que Eleanor estava mais calma, Victor pegou a espada de pedra que ela criou e a colocou no ombro, enquanto olhava para a mulher. Assista os dois, e me diga o que você pensa. Você deve ter mais experiência com bestas demoníacas e monstros do que qualquer outra pessoa presente. Eleanor olhou para Victor, e observando a certeza que ele falava sobre ela conhecer esse tipo de criatura, ela entendeu alguma coisa. Você sabe sobre o trabalho da minha família? Sim, claro. Lembra o que eu sou agora. Por um momento, ela esqueceu que ele era um conde, e obviamente, o conde vampiro saberia essa informação. O problema é quando ele recebeu essa informação. Normalmente, quando Vlad ia compartilhar esse tipo de informação com outro conde, Eleanor seria chamada para fazer um contrato secreto. Um contrato que impedia o conde ou qualquer pessoa que o conhecesse de revelar informações tão sensíveis. Isso foi principalmente para evitar vazamentos. Por exemplo, Agnes contando a Violette sobre um assunto confidencial e indo a público devido ao descuido de Violette, criando uma bagunça. Ele ficou sabendo disso com Violette? Ela achava que era bem possível, afinal, dado o tempo que os dois estavam sempre juntos, ela deve ter contado a Victor uma ou duas coisas sobre o trabalho de sua família. Bem, não é importante como ele aprendeu, posso perguntar sobre isso mais tarde. Mas, primeiro, preciso saber uma coisa. Eleanor suspirou um pouco cansada. Agora que ela estava mais calma, ela estava usando seu cérebro de forma mais apropriada.
E ela entendeu que Victor queria algo dela aqui. Afinal, ele não ia trazer alguém especializado no que ela faz para este lugar, só por diversão, certo? Ele deve ter um objetivo maior. O que exatamente você quer que eu faça? Ela perguntou diretamente a Victor. Victor olhou para a mulher de forma estranha. Ele não respondeu. Pensando que ela havia entendido errado, ele falou, novamente, eu quero que você dê uma olhada em ambos e me diga o que você pensa. Eleanor usou seu cérebro novamente, e logo ela entendeu. Oh. Você quer que eu diga a diferença entre eles e os monstros? Isso também. Victor falou enquanto se virava e caminhava até Eve. Também. Vendo que Victor já havia se afastado dela, uma veia saltou na testa de Eleanor porque parecia a ela que Victor simplesmente não conseguia ser claro com o que ele queria. Ela estava ficando com raiva sem motivo algum por causa disso. Ponto. Mestre. Eve olhou para Victor, que estava de pé na frente dela. Bom trabalho, Eva. Ele acariciou um pouco a cabeça da garota e abriu um sorriso gentil. Ponto. A garota mostrou um pequeno sorriso imperceptível e não disse mais nada. Ela definitivamente está gostando disso. Natásia sussurrou para Sasa. SHHH, não fale muito alto. Sasa sussurrou de volta. Eu não sou. Natásia olhou para a filha com um olhar seco. Sim, você é. Você tem o hábito de falar muito alto. Sasa rapidamente respondeu. Ponto. Eu não. Natásia negou essa acusação infundada. Ela era uma mulher nobre e elegante, não cometeria tanta vulgaridade. Enquanto acariciava a cabeça da garota, Victor começou a falar, sei que você acabou de voltar, mas tenho um trabalho para você. Eve olhou para Victor com um olhar neutro, mas por dentro, ela estava pensando, outro trabalho, nosso mestre é muito rigoroso, eu não quero trabalhar. Eu quero carinho. Muita atenção, porra. Eu sou sua adorável empregada. Veias começaram a pipocar na cabeça de Eve quando ela ouviu a outra voz em sua cabeça, e ela disse, cala a boca. O que mestre desejar, eu farei. Victor parou de acariciar a cabeça de Eve e começou a apertar sua cabeça. Eca. Eve segurou sua cabeça e fez uma cara de choro. Eu já te disse 1000 vezes, pare de tentar imitar Kaguya. Ponto. Eve fez beicinho e ficou em silêncio. Já conversamos sobre isso, e vou repetir aqui novamente. Victor dá um tapinha na cabeça de Eve e diz, você não é Kaguya, você é Eve Alucard. Eve abriu um pouco os olhos, pois parecia sem palavras quando ouviu o que Victor disse. Todas as suas empregadas tinham um hábito estranho. Sempre tentaram imitar Kaguya, pois, para eles, a donzela com características orientais era um exemplo a ser seguido. Essa era uma atitude que Victor realmente não se importava com os outros. No entanto, quando se tratava de Eva, ele não aceitou muito bem. Afinal, os outros eram livres para fazer o que quisessem, mas Eva era diferente, pois, diferente das Maids que ele criou, ela era uma Alucard, ela era um membro de seu clã. Inicialmente, ela deveria ser treinada de outra forma, já que ela deveria ser treinada para substituir Kaguya como a segunda em comando de todas as Maids. Ela deveria ser treinada para que caso Victor estivesse ausente, ela assumiria todas as responsabilidades do clã, mantendo seu papel como um Alucard. Ela era tão importante. Inicialmente, Victor não entendeu as consequências de nomear alguém com o mesmo sobrenome que ele, e ele só queria que a garota que acabou de perder os pais tivesse um novo lar. Por causa disso, Victor não queria que Eve imitasse Kaguya. Ele queria que ela fosse mais honesta consigo mesma. Suspirar. Embora entendesse que isso era impossível, Eve suspeita muito de qualquer outra pessoa além de mim. Mesmo agora, ela não baixa a guarda. O que Eve sentiu era compreensível, considerando que ela passou vários anos sendo explorada. Ela não podia confiar em ninguém tão facilmente. Mesmo assim, ela tinha um bom relacionamento com Ruby. Ela até passava muito tempo conversando com Ruby. Quando Victor ouviu histórias sobre isso, colocou um sorriso em seu rosto, mas ao ouvir as ações de Eve e da própria Ruby, Victor entendeu que a empregada que ele criou estava apenas sendo profissional com sua esposa, e ela não se tornou realmente uma amiga de Ruby. Porque sua atitude em relação a Ruby era a mesma atitude que ela tem em relação a todos, mas era muito diferente da atitude que ela tinha quando estava sozinha com ele. Victor se arrependeu de ter matado os pais de Eve. Claro que não, na opinião dele, aqueles seres não eram os pais de Eve.
Eles eram apenas vermes que estavam se aproveitando de uma garotinha. A única coisa que Victor lamentou um pouco foi não estar sempre lá para Eve, que era algo que ele tentava fazer todos os dias, já que ele sempre tentava ficar de olho em suas empregadas. Era seu compromisso que ele tinha com suas empregadas. Ele os criou, então eles eram responsabilidade dele, todos os problemas deles, todas as suas preocupações, tudo era responsabilidade do Victor. Roberta foi um bom exemplo. O problema daquela mulher era uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento, mas mesmo assim, depois de brigar com a mulher no passado, Victor decidiu aceitá-la como empregada doméstica. E ele sabia que, ao fazê-lo, teria que resolver um grande problema no futuro. Um problema de proporções divinas. Mas isso é algo que ele definitivamente estava ansioso para o futuro. Esse pensamento apenas colocou um sorriso no rosto de Victor. Use seu poder e ajude Sasa. Com você aqui, deve ser fácil chamar a atenção de todas as feras. Victor ordenou e logo parou de acariciar a cabeça de sua empregada. Sim, mestre. Eve acordou do estupor e falou com um sorriso no rosto. Victor exibiu um sorriso satisfeito. Ele se virou e apontou para Eleanor. Você? Eu? Eleanor apontou para si mesma. Sim. Fique aqui e se acalme. Quero falar com você quando eu voltar. Eleanor estreitou os olhos. Como eu já disse milhares de vezes, eu posso recusar, sabe? Ela afirmou categoricamente na imposição de Victor. Ela não seria enviada como uma subordinada. Ah! O sorriso de Victor cresceu um pouco. Você vai desobedecer, hein? Ele estalou uma única junta da mão esquerda enquanto parecia que estava prestes a fazer algo com ela. O corpo de Eleanor tremeu um pouco ao ver o sorriso de Victor. Seu rosto ficou um pouco vermelho de vergonha. O que ele vai fazer? De alguma forma, ela estava um pouco expectante, mas rapidamente recuperou o bom senso e gritou para si mesma, por que estou tão animada? Aquela mulher. Natasia estreitou os olhos quando viu o estado de Eleanor. Ela está me dando uma sensação estranha. Sasa não conseguia entender aquela sensação que sentiu quando olhou para Eleanor. Ao contrário da sensação de perigo que ela teve quando Victor olhou para uma mulher que estava louca da cabeça quando olhou para Eleanor, ela apenas sentiu. Estranho. Mutar. Toda a atmosfera de Victor ficou mais neutra agora. Você é uma condessa. Você pode fazer o que quiser. Victor se virou e começou a caminhar em direção à saída da floresta. Eu estarei de volta, em breve, Big. Uru. O gorila sentiu e se levantou, esperando que as mulheres fizessem seu trabalho. Olhando para as costas de Victor enquanto elas começavam a desaparecer, ela de alguma forma se sentiu decepcionada. Era como se ela estivesse prestes a comer uma grande e deliciosa pizza, e aquela pizza foi levada pelo garçom porque era o pedido errado que ela fez. Mesmo que ela nunca tivesse comido pizza em sua vida. Ele realmente é outra coisa. Natasia não pôde deixar de rir com uma voz divertida e, ao mesmo tempo, um ar perigoso ao seu redor se manifestou enquanto olhava para Victor. Preciso garantir minha posição antes que outra mulher apareça. Natasia se sentiu enojada com a ideia de que outra mulher pudesse passar na frente dela depois de tantas coisas que ela tinha que fazer. Mãe. Sasa olhou confusa para sua mãe. Porque ela estava rindo de repente. Natasia não explicou nada e apenas disse, vou acompanhá-lo, volto em breve. Ela falou em um tom neutro. Sasa estreitou os olhos já que achou a reação de sua mãe estranha. Não se preocupe, eu não esqueci nosso propósito em vir aqui. Ela está falando sobre ficar sozinha com ele? Perguntou Sasa. Antes que ele volte para a mansão, vou me certificar de que ele foda você. Ela falou em um tom seco e definitivo. Ela entendeu que antes que ela pudesse tomar a iniciativa por si mesma, sua filha deveria ir primeiro. O rosto inteiro de Sasa ficou completamente vermelho. Natasia entendeu algo fundamental em sua busca por Victor. Ele deve primeiro foder minha filha, depois ele vai me foder. Ela não aguentava mais esperar, pois nunca foi boa em esperar por nada, e vendo que estava perto de alcançar seu objetivo, ficou mais impaciente. A cada segundo que passava, mas mesmo assim, ela estava se segurando. Mas sua paciência literalmente desapareceu quando ela viu novas mulheres aparecerem de repente como se estivessem sendo convocadas por uma bruxa. Eleanor, Lilith, Elizabeth, foda-se a data. Posso fazer isso depois, quero ele dentro de mim agora.
Ela cerrou o punho com determinação. Ponto. O cérebro desta mulher está completamente perdido. Mãe, o que você está falando? Rumble, rumble. Sazi ia dizer algo para sua mãe, mas a mulher literalmente desapareceu em um raio e apareceu ao lado de Victor. Victor olhou para a mulher que apareceu ao seu lado e disse, devemos. Victor deu um pequeno sorriso para Anastasia. O coração de Anastasia começou a bater loucamente, e ela quase jogou Victor no chão ali mesmo, gole. Ela engoliu em seco e usou o último pouco de controle que era quase inexistente para se conter e falou com um pequeno sorriso, sim. Rumble, rumble. Os dois foram cobertos por raios e logo desapareceram. O caos desceria hoje por todo o Rochinol, e esse caos seria causado por 2 condes de vampiros. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho